Beleza, então pessoal, só estamos nós três aí, mas nós vamos começando a aula. A aula está sendo gravada, certo? Então, os colegas de vocês que chegarem mais tarde, podem depois pegar o início da aula aí pelo vídeo. Joia, então. Bom, apesar de não estar vermelhinho aqui o sinalzinho ali em cima, né? Eu gravo por fora com outro programa. Bom, eu vou começar então me identificando para ficar registrado aí no vídeo, certo? Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Sistemas de Controle, do curso de pós-graduação em Engenharia de Controle e Automação. Eu vou começar então compartilhando aqui minha tela. Tudo certo aí com compartilhamento, pessoal? Beleza. Bom, qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer, certo? Não precisa esperar nenhum momento. Só que em alguns momentos, quando eu estiver fazendo a apresentação, eu não consigo ler o bate-papo, tá? Então, periodicamente, eu dou uma parada, olho o bate-papo, mas quem quiser abrir o microfone aí e perguntar, pode fazer a qualquer momento, tá? Bom, eu vou começar aqui no Moodle. Então, aqui essa é a nossa página, né, da nossa disciplina, Sistemas de Controle. Eu liberei hoje para vocês a partir da aba S14, né? Então tem S14, S15, S16, certo? Então tem 3 abas aí que estão já disponíveis. Esse é um semestre bem curto, né? Então boa noite aí para o João que chegou agora. Então esse vai ser um semestre bem apertado. Semestre passado eu tive 3 dias aí para estar dando conteúdo. Na última vez que essa disciplina foi aplicada, né? E dessa vez vão ter só 2 dias, então vai ser assim, bem condensado, tá? Eventualmente, alguma coisa que eu não ache tão importante, eu vou acabar pulando um pouco ali nos slides. Senão nós não vamos conseguir vencer todo o conteúdo aí. Joia? Bom, então vamos começar com a primeira parte da matéria. Então, essa matéria ela abrange aí um pouco de análise de sistemas, sinais de sistemas em tempo discreto, né? Então, para estudar controle digital, a gente precisa entender isso. Depois nós vamos ver transformada Z, propriedades, e por último aí, projetos de controladores digitais. Pré-requisito, né? Ter o entendimento aí, né, de transformada de Laplace e Fourier, e todo o conteúdo do sistema de controle que vocês viram aí com os professores, né, com o professor Carporali, com o professor Brincalep e com o professor Eduardo Costa. Bom, aqui nós temos a bibliografia. Então, esse conteúdo do slide ele está disponível ali no site, certo? Da nossa disciplina Moodle. Então, vocês podem depois consultar aí a bibliografia, certo? Conferindo, então, boa noite aí para todos. Nós já começamos a discutir um pouco a disciplina. Só demos uma olhada ali como que ela está disponibilizado o conteúdo no Moodle. Então tem algumas pastas novas que vocês têm acesso. Tudo que eu vou apresentar aqui está lá no Moodle, certo? Então depois vocês podem consultar. Também tem no Moodle, vou voltar de novo no Moodle, que eu acho que eu passei muito rapidamente, né? Então aqui na aba S14, que foi liberada hoje, além dos slides da nossa aula, tem uma série de vídeos com a maior parte do conteúdo que nós vamos discutir aqui hoje, certo? E também tem a aula síncrona do último semestre que essa disciplina foi aplicada, né? Na verdade, foi o primeiro semestre que ela foi aplicada. Essa aqui é a segunda vez que nós estamos dando essa disciplina. Então, vocês encontram aí um material assíncrono, certo?
e também o material do semestre passado. Além dos slides, né, que eu estou usando aí na nossa aula. Tranquilo, pessoal? Continua tudo certo aí com áudio e com vídeo? Tá joia. Ninguém se pronunciou, eu entendo que sim. Tá joia, obrigado aí. Vamos continuar então agora sim o nosso conteúdo. Bom, o que vocês estudaram até agora foi sistemas de controle analógico. Vocês podem até ter baixado o controlador, né, num processador, mas vocês fizeram isso de uma forma possivelmente meio cega, tá? O que é um sistema de controle analógico, então, né? É um sistema onde a planta é contínua, ou seja, ela é definida aí por equações diferenciais, né? Nós obtemos a função transferência aplicando a transformada de Laplace. Então eu tenho aqui a entrada da planta, a saída da planta, né? Eu posso ter aqui a função de transferência de um sensor também que é analógico. Esse sinal do sensor, então, que é o sinal da planta, ele é comparado com uma referência. Eu tenho o erro que eu aplico aqui num sistema de controle analógico. Então o que vocês projetaram até agora foi controlador analógico. Ou seja, tanto a planta quanto o controlador contínuos ou analógicos. Bom, na prática, ninguém mais usa um controle analógico hoje em dia, né? Tudo só se usa controle digital. As plantas continuam sendo contínuas, certo? O motor, por exemplo, continua sendo uma planta contínua, né? Um dispositivo contínuo, regido aí por equações diferenciais. O sistema que vocês estão trabalhando no projeto, que é o circuito RC, é um circuito contínuo, também regido aí por equações diferenciais, né? Só que o controlador está implementado num sistema, num processador digital. Para fazer a união, aí, a ligação, né, entre esse mundo do controle, que é discreto, com a planta contínua, nós precisamos então de um conversor digital analógico para obter um sinal contínuo aqui para poder aplicar na planta, e precisamos também de um conversor analógico digital para poder ler o sinal contínuo e transformá-lo num sinal analógico. Para ler o sinal contínuo e transformá-lo num sinal digital. Certo? Nós precisamos desses dois conversores para estar fazendo essa interface aí, né, entre o mundo digital, ou discreto, né, com o mundo contínuo. Então, do lado de cá, tudo é discreto, do lado de cá é contínuo. Bom, geralmente aí nas disciplinas, né? Então, boa noite para quem chegou aí enquanto a gente começou a conversar, né? Então, geralmente aí nas nossas disciplinas, quando vocês fazem o projeto aí do controlador analógico, a gente vai até obter a função de transferência, certo? Mas isso é só uma parte do trabalho. Na prática, se eu quiser realmente implementar o meu controle analógico, eu iria precisar aí de uma série de unpops para poder fazer essa implementação. Então, vamos ver aqui, nós temos um exemplo, né, de um PI. Então, aqui eu tenho um exemplo de um circuito que implementa um PI analógico. Então, para implementar isso aí, eu preciso de 3 unpops, mais uma série de resistores e capacitores, né? Mas eu duvido que alguém aí já fez isso aqui na vida hoje em dia, certo? Ninguém implementa mais isso aqui. Mas se eu realmente fosse implementar um controlador analógico, no caso um PI, eu precisaria então dimensionar esses componentes aqui desse circuito. Só por curiosidade, né? Aí uma tabelinha aí com como montar aí esses circuitos com amplificadores operacionais, né? Isso aqui hoje em dia é história, né? Mas por curiosidade eu acho legal essa figura. Bom, e um PI digital, né? Então, um PI digital, eu vou implementá-lo num processador, por exemplo, certo? Isso aqui pode ser um microprocessador, um microcontrolador, pode ser um CLP, né?
Então, uma série de dispositivos digitais podem fazer isso aqui hoje, certo? Aqui no meu exemplo é um microprocessador. Para esse microprocessador funcionar, eu ainda preciso de alguns circuitos analógicos, né? Por exemplo, aqui um divisor resistivo, um circuito de reset, circuito de cristal. Eventualmente eu posso precisar de amplificar e filtrar sinais analógicos. Então, aqui estaria a entrada, né, do meu controlador. Então, aqui está passando por um filtro e está passando por uma amplificação. Uma vez que, dependendo do nível de sinal, eu posso precisar amplificar, porque esses nossos conversores AD, eles vão funcionar aí de 0 a 5 volts ou mais ou menos 12, depende aí do conversor, certo? Então, mesmo trabalhando com controlador digital, a gente não elimina totalmente o mundo analógico, certo? A gente ainda convive com isso. Vou ter uma saída também, né, que pode ser aí um conversor digital analógico ou uma saída PWM. A nossa rotina de controle, ele vai ficar implementada em um software aqui dentro, certo? Então, eu vou ter aí um programa que vai ter uma inicialização, configuração aí de timers e periféricos, né? A inicialização dos valores das variáveis e vou ter um loop infinito aqui, certo? O meu programa que vai realmente implementar o PI digital, ele tem que estar numa rotina de timer ou PWM, que garanta que isso aqui seja executado numa frequência de amostragem fixa, a mesma do projeto. Se eu fizer o projeto para uma dada frequência de amostragem e aplicar em outra, com certeza eu vou ter problema, certo? Então, o que a minha rotina do controle que vai estar nessa interrupção faz? Primeiro, ela precisa ler aí variáveis, né? No caso aqui, ler a referência e ler o meu sinal de entrada. Atualizar algumas variáveis, calcular erro e fazer alguns cálculos aqui numa equação chamada equação a diferenças. Nós vamos ver que no mundo discreto nós não temos equações diferenciais, nós só temos equações da diferença. Então isso aqui é uma série de uma soma de produtos, então estou somando vários termos, alguns eu estou primeiro fazendo um produto para depois somar. O resultado eu jogo aqui num conversor digital analógico ou numa saída PWM. Então isso é um controlador digital, certo? Eu tenho a parte do hardware e tenho o software que vai me implementar o controle. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, por enquanto, nós estamos dando um overview aí, tentando entender o que é um controle analógico, o que é um controle digital. Vamos ver, então, agora a diferença entre eles. Lembrando que, a qualquer momento, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Não precisa esperar terminar de falar, não. Qualquer coisa, me interrompe aí e a gente tenta discutir. Certo, pessoal? Então, como vocês não têm nenhum comentário, vamos seguindo em frente aí. Bom, então vamos ver uma comparação aí, né, entre o controlador analógico e o controlador digital. Primeiro item aí que o controle analógico, por enquanto, sai um pouquinho na frente, né, é a facilidade de projeto. Até agora vocês só estudaram projeto de controlador analógico, então vocês têm mais afinidade com isso aqui. Projeto de controlador digital, estamos começando agora, até aí nessas próximas 2 aulas, espero que a gente esteja no mesmo nível aí, certo? Desempenho, teoricamente, o desempenho de ambos pode ser igual, certo? Então, a princípio, um PID analógico e um PID digital podem ter a mesma performance. Flexibilidade, o controlador digital começa a ganhar disparado, né? Se eu preciso, por exemplo, alterar algum ganho em um controlador digital, basta eu ir lá no meu programa, mudo alguma constante, carrego de novo o programa, eu tenho um novo controlador. Num controlador analógico, ou eu preciso trocar algum resistor, ou eu preciso mexer em algum potenciômetro,
Então, isso aqui é muito mais rígido, né? Então, controle digital, a flexibilidade é enorme. Sensibilidade a ruído, temperatura e também a variações de componentes, né? Controlador digital, de novo, ganha, né? Também muito na frente, né? Aquele controle analógico implementado por um POP com resistências, né? Essas resistências, elas variam com temperatura. O controle analógico também é muito mais suscetível a ruídos, certo? Além de componentes. Você Professor, faz... Oi. desculpa, o senhor está gravando a aula? Estou gravando a aula. Não está vermelhinho aqui, mas eu estou gravando com outro programa. Tá bom, professor, obrigadão, viu? Por nada. Então, uma outra questão, né? Componentes. Você faz o projeto lá, eu preciso de um resistor de 10.2 ohm, mas só tem de 10 ou de 12, por exemplo. Então, pode ser que você faça projeto para um valor e não encontre. Controle digital, geralmente, isso já não é mais um problema, certo? Os componentes eles vão estar mais ligados aí a alguma filtragem ou resistor de pull-up, pull-up, né? Então, ele geralmente não é muito afetado por essa variação aí dos componentes, né? Outra coisa que tem uma grande vantagem no controlador digital é a complexidade da lei de controle, certo? Controle analógico basicamente é controle PID, avanço e atraso de fase. Controle digital, nós podemos ter uma série de controles que não eram possíveis aí com o controle analógico. Por exemplo, controle adaptativo, controle fuzzy, outros tipos de controle que utilizam técnicas de inteligência artificial, controle preditivo. Então tem uma grande gama de controladores, muito mais complexos, que não é possível implementar com o controle analógico. E por último, incorporar funções, certo? O controle digital, você pode colocar proteções. Por exemplo, você está monitorando uma entrada, se ela ultrapassar um dado valor, você pode desligar o controle, certo? Você pode fazer calibrações automáticas. Então tem uma série de funções aí que você pode implementar. Comunicação com o sistema supervisório, né? Então você pode passar informações para um outro sistema sobre a performance do teu produto. Então, como a gente pode ver, o controle digital praticamente só tem vantagem em comparação com o controle analógico, certo? Por isso que não existe mais controle analógico na prática, né? Todos os controladores são digitais. Bom, como é o projeto, né, dos controladores, né? Então, o projeto de controlador analógico, a gente geralmente no curso de engenharia vê nos cursos de controle 1 e 2, vocês viram de uma forma bem rápida aí, né, com os professores, o professor Caporali, o professor Brincalep, o professor Eduardo Costa. Então, vocês viram isso aí bem rapidamente, né? O controlador digital, nós temos duas abordagens principais. A primeira é fazer o projeto em tempo contínuo e depois eu discretizar o controlador. A segunda é fazer o projeto direto em tempo discreto. Nós vamos tentar abordar essas duas primeiras, certo? Tem uma terceira ainda, que é fazer o projeto misturando tempo contínuo e tempo discreto, mas isso aqui a gente não costuma ver aí, certo? É mais essas duas possibilidades que a gente costuma estudar. Bom, eu vou passar aqui bem rapidamente, né? Quais são as etapas de um projeto de um controlador analógico, certo? Então, para nós fazermos um controlador analógico, fazer o projeto dele, né? Nós temos que começar modelando a planta, né? Eu preciso obter as equações diferenciais, a função de transferência da planta. Eu preciso definir as especificações do controle, né? Qual que é a performance que eu preciso obter. Isso aqui pode ser tempo de resposta mais rápido, pode ser diminuir a oscilação, diminuir o erro em regime permanente, né? Então eu preciso especificar o que eu quero do controlador. Com essas especificações, conhecendo a planta, nós podemos definir o tipo de controlador. Se vai ser um PI, um PID, um atraso, avanço de fase, né? Conhecendo então tudo isso aqui, eu vou projetar os ganhos do controlador.
Tendo esses ganhos, eu preciso implementar aquele circuito analógico que nós vimos no slide, certo? Isso se eu fosse realmente implementar um controle analógico. Como exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo de controle de velocidade de um motor DC. Então, como que a gente faria essa implementação de um controle analógico, né? A gente começa então modelando a planta, né? No caso aqui a equação aí de um motor DC, né? Nós temos a equação elétrica, a equação mecânica, a tensão induzida e o torque do motor. Então, com essas 4 equações, eu consigo obter a função de transferência aí, do meu motor de corrente contínua, certo? Eu estou passando rápido, pessoal, porque é mais um exemplo, tá? Nós não estamos estudando isso aqui nesse momento. Bom, uma vez então que eu defini, modelei a planta, né? Obtive sua função de transferência, eu preciso então especificar o que eu quero do controle. Por exemplo, erro nulo em regime, sobressinal máximo de 20% para uma entrada de grau, tempo de acomodação de 120% que o sistema em malha aberta, ou seja, sistema mais rápido em malha fechada que em malha aberta. Com um PI, eu acredito que eu consigo atender essas especificações. Então, a função de transferência do PI é KPS mais KI sobre S. Então, essa é a função de transferência do PI, é bem conhecida. Existem várias formas aí de eu dimensionar esses ganhos, né? Uma delas é pela alocação de polos e zeros. Então, eu sei que tem uma área aqui que vai me dar o amortecimento, outra área vai me dar a frequência natural. Então, eu sei que se eu respeitar essa área aqui, se os meus polos ficarem alocados nessa região, eu vou estar atendendo aquelas especificações. Então, eu preciso dimensionar aí o meu KP e KI para que esses polos fiquem, o sistema em malha fechada, né, equação característica, fique nessa área, certo? Então, esse é um método de projeto baseado aí na alocação de polos, certo? Uma vez, então, que eu tenho o KP e o KI, eu preciso, então, implementar isso no controlador analógico, certo? Isso aí já foi desenvolvido, acho que lá na Segunda Guerra Mundial, né? Então, para fazer isso aqui, a gente já sabe quais são as regras que nós temos que fazer para poder atender isso aí. Então, como isso aqui tem vários componentes e eu só quero dimensionar 2, então tem várias soluções possíveis para isso aí, certo? Então, com essas regrinhas aqui, eu consigo dimensionar aí esses resistores, esses capacitores para obter esse valor de KI e o valor de KP. Certo? Então, rapidamente, é dessa forma que eu estaria projetando um controlador analógico. Um controlador digital, se eu for utilizar então um método que a gente vai chamar aí de redesign, que é fazer o projeto do controlador em tempo contínuo e no final então eu vou discretizá-lo, ou seja, faço todo o projeto conforme eu já sei, só chego no final, discretizo o controlador e aplico num dispositivo digital, né? Quais são as etapas para isso? Começa com a modelagem da planta, mais o conversor digital analógico. Dependendo aí então da ordem, né, da minha frequência de amostragem que eu vou estar utilizando, eu posso ou não considerar a dinâmica do conversor digital analógico. Bom, uma vez então que eu fiz isso aqui, eu vou de novo especificar o controlador, o que eu quero aí do controlador, né? Sabendo isso, eu vou definir qual o tipo de controlador que eu vou utilizar, projetar os seus ganhos como sendo um controlador analógico, vou pegar esse controlador analógico e vou discretizá-lo e aplicar aí então num hardware, num software digital, né? Rapidamente, né? Agora então eu tenho uma planta, em vez de ter uma planta, eu vou fazer o projeto do controlador digital, mas nesse primeiro momento eu vou supor que ele é contínuo. Eu vou incorporar a dinâmica desse conversor digital analógico na minha planta, para tentar melhorar um pouco mais a performance do controlador. Isso aqui, como eu comentei para vocês,
Depende da frequência de amostragem. Se eu quiser trabalhar com uma frequência de amostragem mais baixa, essa dinâmica do conversor digital analógico ela pode ser relevante. Se eu trabalhar com uma frequência de amostragem muito alta, talvez essa dinâmica não seja relevante e eu possa desconsiderá-la. Mas vamos supor que eu estou considerando então a dinâmica do conversor digital analógico, incorporando ele nessa planta e tendo uma nova planta GDK aí. Bom, de novo, né? Eu tenho aqui o modelo da planta que eu já obtive, eu tenho um modelo aproximado do conversor digital analógico, então a minha nova planta é o produto dessas duas. Vou definir as mesmas especificações que eu utilizei para o controle contínuo e vou também escolher um controlador PI. Faço o projeto de novo por alocação de polos e zeros. Só que agora eu vou pegar então o meu controle contínuo e vou discretizá-lo, certo? Nós não vamos fazer isso aqui na mão, nós vamos utilizar o MATLAB, tem comandos no MATLAB que faz essa discretização direto para nós, certo? Então eu obtenho aqui o controle discreto, aqui no domínio de Z, né, que nós vamos estudar também. A partir dessa equação, eu obtenho a equação a diferenças, que implementa o meu controlador. E, finalmente, aí, eu vou estar, então, implementando isso aqui no meu controlador digital. Bom, para isso eu preciso definir um hardware, se vai ser um microcontrolador, um DSP, um FPGA, né? Se vai ser só um CLP, se vai ser uma placa lá do Arduino, que na verdade tem um microcontrolador dentro, né? Eu preciso saber quais as interrupções que eu tenho, quais são os conversores, né? A resolução aí, tanto das minhas variáveis, quanto a resolução dos conversores digital analógico e analógico digital. Quantidade de memória, RAM e flash, né? Geralmente memória RAM para os dados, memória flash para o programa. E os circuitos auxiliares, aí, se eu for montar essa placa, né? Se eu compro uma placa aí de um Arduino, tudo isso já vem feito para nós, né? E preciso também implementar num software essa rotina aqui, certo? Para isso, de novo, eu vou ter uma inicialização, configuração de periféricos, inicialização dos valores das variáveis, loop infinito, e dentro de uma interrupção, eu preciso colocar minha rotina de controle. Certo? Então, o que tem nessa rotina de controle? Ler entradas analógicas, né, conversor digital analógico digital, fazer algumas atualizações de variáveis, calcular o erro e aplicar esse erro na nossa equação de diferenças. Por último, pego esse valor e jogo para fora. Então, isso aqui é o nosso PI digital. Certo? Então, facilidade de projeto é maior, porque vocês já conhecem com projeto controlador analógico. Só que isso aqui não modela bem aí a dinâmica dos conversores digital analógico e analógico digital, certo? E, em geral, tem uma resposta não tão boa em altas frequências. O limite da performance desse controlador digital é o controlador analógico. Então, nesse tipo de projeto, nós vamos ter, no máximo, a mesma performance do controlador analógico. Bom, existe uma outra metodologia de projeto, que eu não sei, que acho que a gente não vai conseguir abranger aqui na nossa disciplina, que é fazer o projeto do controlador em tempo discreto. Certo? Então, nesse caso aqui, como eu não consigo misturar uma planta, um controlador com uma função de transferência contínua com uma função de transferência discreta, nesse tipo de projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos discretizar a nossa planta. Vamos supor que ela é discreta e vamos fazer projeto desse controlador para essa planta discreta. Então, nesse tipo de projeto, tudo é discreto. Nós enxergamos a planta como sendo discreta. É assim que o nosso controlador enxerga a planta. Ela não é discreta, ela é contínua, mas o nosso controlador enxerga ela como sendo discreta. Então, aqui tudo é discreto nessa abordagem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é modelar a minha planta e discretizá-la. Então, logo de cara, eu vou discretizar essa planta. Obtive a planta discreta, em Z.
defino o controle, vou pegar as minhas definições que eu estou utilizando e vou escolher um PI discreto. Então, a função de transferência do PI discreto é essa aqui. Faço o projeto, se eu for fazer o projeto aí pela alocação de polos e zeros, eu vou utilizar o plano Z, certo? Esse plano Z também tem uma área dentro dele, que se meus polos estiverem alocados, eu vou atender as especificações. Uma vez então que eu obtenho aí os parâmetros beta 1 e beta 0 aí do meu controlador, eu preciso então estar implementando ele no meu hardware, né? Então aqui é igual à etapa anterior, né? Especificar o hardware e também especificar o software e implementá-lo. Esse tipo de projeto é um pouquinho mais difícil no primeiro momento, mas ele considera de forma muito melhor a dinâmica dos conversores digital-analógico e analógico-digital. Ele não considera bem a dinâmica da planta entre as amostras. Se eu não escolher uma frequência de amostragem adequada, eu posso ter alguns problemas e que poderiam gerar aí oscilações entre as amostras que a gente não detecta na etapa de projeto. Esse é o método de projeto controle digital mais utilizado aí, certo? Professor, e o que é utilizado para considerar essas oscilações? Certo. Bom, o que eu vou recomendar para vocês aqui na disciplina é, antes de implementar, você fazer a simulação no Simulink. No MATLAB, no script, a gente não consegue misturar sistema contínuo com discreto, então eu faço tudo discreto. Agora no Simulink a gente consegue. Eu posso colocar a planta contínua, vou fazer as conexões lá com os conversores com o zero ordem hold, que implementa o conversor de analógico digital, digital analógico, e vou colocar meu controlador discreto, ou seja, eu vou testar antes de aplicar. Se eu fizer o dimensionamento correto da frequência de amostragem do meu projeto, eu não vou ter surpresa. Eu só vou ter surpresa se eu descobrir que eu não escolhi bem a frequência de amostragem. Entendi. Certo? Então essa é uma etapa que geralmente a gente faz aí antes de implementar na prática e não descobrir algum problema na prática lá, né? Certo? Por isso que a gente faz simulação, né? Para poder descobrir os problemas antes, né? E evitar queimar algum componente, ou queimar algum motor, ou seja lá qual seja a planta, né? Entendi. O MATLAB usa bastante, né? Para estar cumprindo esses requisitos. Tem outros programas aí, né, que fazem sim, que são meio similares ao MATLAB, né, que é tal o Octave, o pessoal usa bastante, o Skylab também, né. Eu utilizo mais o MATLAB porque na escola nós temos a licença dele, né. É um software mais poderoso aí, mais robusto, né. Então eu prefiro o MATLAB, porque o Instituto tem a licença do MATLAB, né. Professor, e a gente pode ter essa licença também do MATLAB? Para alunos? Pois eu tenho a impressão que só utilizando lá no Instituto. Ah, entendi. Eu acho que só para as máquinas lá onde está instalado. Eu acho que não é uma licença dinâmica, então acho que não dá para ficar usando assim. Ah, tá certo. Então, infelizmente nós estamos um pouquinho limitados aí, né? A alternativa, eu não estou falando isso agora, apesar de estar sendo gravado, né? É utilizar uma versão pirata aí, né? Então, e também pelas competições, né? Você faz as competições lá no MATLAB, no MathWorks, e eles te dão um determinado tempo para você, até acontecer, eles liberam a licença. Mas não é sempre, né? A minha já está vencendo, no caso. Um aluno comentou que tem a versão de estudante, mas ela é paga também, né? Não tipo, não sei se é 100 ou 50 dólares, uma coisa assim, né? Então, para quem ganha em dólar, não é barato, né? Mas para quem ganha em real, é meio caro ainda, né? Verdade. Obrigado, professor, pelas explicações. Por nada. Mas a maior parte dos exemplos que eu vou dar aqui, eu acho que eles rodam também nesse software, certo? No Skylab e no Octave. Joia? Bom, vamos avançando então, que nós temos aí um caminho longo aí hoje. Bom, pessoal, vamos começar a ver então uma introdução aí a sinais amostrados, certo? Um sinal contínuo é um sinal que ele é definido em todo o tempo,
certo? Então, em qualquer momento aqui que você queira pegar, vai no 0,22201 alguma coisa, vai nesse tempo, você vai ter o valor de sinal, certo? Isso é um sinal contínuo, ele é definido em todo o tempo real. Já um sinal amostrado, então aqui nós temos um sinal contínuo que tem uma frequência de 1 Hz, ou seja, em 1 segundo eu tenho um ciclo completo. Um sinal amostrado é um sinal que eu primeiro preciso definir qual é a frequência de amostragem. Nesse caso aqui eu defini como frequência de amostragem 100 Hz. Ou seja, em 1 segundo eu vou ter 100 amostras. Isso vai dar aí um valor de 10 milissegundos. Então, as minhas amostras elas só estão definidas a cada 10 milissegundos. Entre as amostras não existe nada. Certo? O sistema não está definido. Então, isso é um sinal amostrado. Um sinal que está definido em dado tempo específico, e esse tempo geralmente é um tempo fixo, certo? A gente geralmente trabalha com frequências de amostragens constantes. Bom, aqui está bonito, né? Eu amostrei aqui um sinal de 1 Hz com uma frequência de 100 Hz. Eu praticamente não perdi informação, né? Eu consigo reconhecer bem aqui o meu seno, né? Agora vamos ver o que acontece quando eu começo a diminuir essa frequência de amostragem. Por exemplo, cortei pela metade aqui, certo? Agora eu tenho uma amostra a cada 20 milissegundos, certo? Então notem que eu comecei a espaçar um pouquinho mais esses pontos, né? Mas ainda é bem nítido que isso aqui é um seno, certo? Não há dúvida, né, que isso aqui é um seno. Se eu baixar mais a minha frequência, vou lá para 25 Hz, ou seja, agora eu tenho 25 amostras em um segundo, aqui eu diria que ainda tem um seno bem definido. Eu comecei a espaçar um pouco demais aí as minhas amostras, né? Mas principalmente na região dos picos elas não estão tão espaçadas, né? Então eu diria que eu ainda tenho uma boa resolução aí, né? Ou uma resolução aceitável, né? Agora, quando eu baixei aí para 10 Hz, ou seja, somente 10 amostras por ciclo, aí eu já comecei a ter na dúvida se isso aqui é um seno, certo? Isso aqui podia ser um trapézio. Podia ser mais ou menos uma triangular distorcida, certo? Então eu diria que com 10 Hz eu já comecei a perder a informação do seno. Se eu baixar mais ainda, aqui com 4 Hz, aqui eu já não tenho informação nenhuma, certo? Se eu tiver uma onda quadrada, poderia gerar esse sinal. Uma onda triangular pode gerar esse sinal. O seno pode gerar esse sinal, certo? Então tem vários sinais aí analógicos que poderiam estar gerando esse sinal aqui amostrado. Bom, com 2 Hz então eu perdi totalmente a informação, né? Lendo o meu sinal de 1 Hz, é claro que aqui vai depender da fase, né? Se eu estivesse lendo nos picos, eu ia ler um pico positivo, um pico negativo, um pico positivo, um pico negativo. Então, quando eu baixo muito a frequência, a fase aí da leitura começa a interferir bastante. Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos chegar ainda hoje no que a gente vai chamar aí de teorema da amostragem, certo? E eu vou mostrar quais são as deficiências desse teorema de amostragem aplicado em sistemas de controle, sistemas em tempo real. Tá joia? Então, a gente viu que conforme eu amostro um sinal, a frequência adequada de amostragem depende da frequência do sinal. Certo? Se eu amostrar com uma frequência muito baixa, eu posso perder informação e estar tratando um sinal que eu não sei qual é. Bom, vamos fazer o inverso agora, certo? Então eu comecei pegando um sinal analógico e discretizando ele com frequências cada vez menores, né? Agora nós vamos pegar um sinal amostrado e tentar descobrir qual que é o sinal contínuo que deu origem a esse sinal. Certo? Vamos fazer o caminho inverso. Então, a lógica me diz, né, que o que eu faria, né, ligar os pontos, né? Então, a princípio, esse seria o sinal analógico que deu origem àquele sinal amostrado numa frequência de 4 Hz. Esse sinal aqui,
Na verdade, ele é só 1/4 de um seno que tem uma frequência muito baixa, uma frequência de 0,05 Hz. Mas tem outro sinal que também, se for amostrado, vai dar origem ao mesmo sinal discreto. Esse sinal aqui, que tem a frequência de 4,05 Hz, se eu mostrar ele com 4 Hz, eu também chego no mesmo sinal. Então aqui a gente descobriu um primeiro problema aí trabalhar com sistemas amostrados, certo? Quando eu amostro um sistema contínuo, eu sempre chego num único sistema amostrado. Então escolhi uma frequência de amostragem, amostro esse sinal contínuo, eu vou obter um único sistema amostrado. Só que se eu quiser fazer o caminho, o retorno, né, existe infinitos sinais analógicos que podem dar origem a esse mesmo sinal amostrado, esse mesmo sinal discreto. Então, daqui para cá o caminho é único. Quando eu quero fazer o retorno, existem infinitas possibilidades. Nós vamos ver que se a gente respeitar o teorema de amostragem, a única possibilidade de retorno seria o sinal de cima. Se eu não respeitar o teorema de amostragem, eu posso incluir nesses erros aqui, certo? Bom, nós vamos então começar a estudar aí o conversor analógico digital. Certo? Então, nesse sistema aqui, nós vamos estudar todos os componentes. Vamos começar pelo conversor analógico digital. Então, a representação gráfica aí de um conversor analógico digital, eu tenho aqui um sinal contínuo, e na saída eu tenho o sinal amostrado, certo? Isso aqui pode ser, alguns livros representam como F asterístico, do sinal do tempo, outros colocam direto como F de tempo amostrado, certo? Eu gosto de trabalhar com asterístico porque tem muitos livros que trabalham dessa forma. Então, uma representação desse conversor é fazer o produto entre o meu sinal contínuo com um trem de pulsos unitário. Eu também posso representar esse conversor por uma chave, certo? Que ela fecha muito rapidamente, num tempo muito curto, exatamente no período de amostragem. Bom, um impulso unitário é um sinal que tem o valor 1 na origem, quando t é igual a 0, e 0 em qualquer tempo diferente de 0. Então, esse aqui é um impulso unitário. Um trem de impulsos unitário, ele tem o valor 1 em 0 e múltiplos do período de amostragem, tanto para mais quanto para menos infinito. Então isso é um impulso unitário, isso aqui é um trem de impulsos unitários. Então se eu pegar o meu sinal contínuo e multiplicar por esse trem de pulsos, eu vou ter o meu sinal discreto. Por quê? Toda vez que eu multiplicar esses dois sinais, eu vou ter aqui o valor 1 vezes o valor de sinal, vai ter o próprio sinal, no restante do tempo vai dar 0. Então esse trem de impulsos unitário, ele não é um sinal discreto, certo? Ele é um sinal contínuo, ele está definido em todo o tempo. Só que ele está definido como 0 quando o tempo for diferente do período de amostragem. Matematicamente eu posso representar ele com essa equação aqui, certo? Ele é um somatório de menos infinito até mais infinito de deslocamentos do impulso. Então, se eu tenho um sinal contínuo e eu multiplico por esse trem de impulsos unitário, eu vou ter então um sinal discreto. Notem que esse sinal discreto, apesar de eu falar que ele já é discreto, né, mas ele ainda está definido entre as amostras. Está definido como 0, mas ele está definido, certo? Então ainda está no domínio do tempo. Bom, esse meu sinal contínuo, eu posso muito bem... Opa, não queria ter avançado. Eu posso jogá-lo aqui para dentro, né, do somatório. Como ele não depende de cá, tanto faz ele ficar do lado de fora ou ficar do lado de dentro. Bom,
Uma outra forma de analisar isso é aplicando transformada de Fourier, certo? Então, nós vamos pegar nesse exemplo, eu vou pegar como sinal contínuo um seno. E vou aplicar transformada de Fourier nesse trem de impulsos solitários. Como isso aqui é uma função periódica, eu posso aplicar transformada de Fourier. Eu vou obter aqui, na verdade, um somatório de cossenos. Então, quando eu aplico aqui transformada de Fourier nesse trem de impulsos unitários, eu tenho aqui, então, uma função que tem um valor aqui 1, né, mais um somatório de cossenos. E notem que essa frequência dos cossenos vai cada vez mais aumentando, né? Professor, Então, se eu pegar agora de novo, eu estou pegando como exemplo, para facilitar a nossa análise, um sinal senoidal. Eu vou pegar, então, esse sinal senoidal e multiplicar pelo resultado da transformada de Fourier. O que eu obtenho aqui, eu multiplico o seno pelo primeiro termo, tenho seno, e também multiplico o seno, jogo para dentro aqui do somatório, certo? Como esse seno ele não depende de K, não faz diferença aqui eu deixar ele do lado de dentro ou do lado de fora. Bom, aqui eu vou pegar uma tabelinha aí de funções trigonométricas, certo? Qualquer um que fez vestibular estudou essas funções, né? Os professores de cursinho têm até umas musiquinhas para a gente decorar isso aqui, né, para o vestibular e para o Enem, né? Então, se eu tiver uma função que é cosseno de x vezes seno de y, isso aqui é igual a 1 meio seno de x mais y menos seno de x menos y. Então, vou aplicar essa propriedade aqui. Então, continuei com essa parte do seno, certo? E apliquei essa propriedade nesse produto de seno por cosseno. Então, fiquei com seno de k ômega s ômega menos seno de k ômega st menos ômega. Notem que ômega é a frequência do meu sinal, certo? Ômega s é a frequência de amostragem, em radianos por segundo. Então, se nós olharmos esse sinal amostrado, nós vemos aqui que nós temos o nosso seno original, ele está atenuado aqui, né? Tem uma multiplicação aqui, então eu tenho o meu sinal contínuo, mas eu também tenho somado a esse sinal contínuo. Lembrem também que essa frequência de amostragem, eu falei para vocês que ela tem que ser maior do que a frequência do sinal que eu estou mostrando, certo? Geralmente ela é bem maior que o sinal mostrado. Então, além do meu seno, da frequência do meu sinal, eu também tenho cópias desse seno. Então, notem que eu tenho aqui ômega t em torno da frequência de amostragem, eu tenho réplicas do meu seno original. Eu vou mostrar isso graficamente, que é mais fácil de entender, certo? Então, eu tenho aqui o meu sinal original, e somado com eles, eu tenho réplicas em alta frequência, que a gente chama aí de harmônicos ou ruídos de amostragem. Bom, eu sei que tudo isso é bem complicado, mas vamos ver isso graficamente, aplicando aí a transformada de Fourier novamente, certo? Vou pular essa parte aqui. Bom, quando eu apliquei, então, transformada de Fourier em cima do meu trem de pulsos no tempo, ele também dá um trem de pulso no domínio da frequência. Você lembra que era um somatório de cossenos? Então, cada cosseno é um impulso aqui na frequência, certo? Então, aquele meu trem de pulsos unitário no período TS, ele é um trem de pulsos no domínio da frequência com período ômega s. Bom, o meu seno, ele é composto por dois pulsos, um pulso positivo e um negativo. Então, essa amplitude aqui é a amplitude ômega, certo? Então, isso aqui é a frequência ômega, que é do sinal do meu seno. Quando eu faço esse produto aí no domínio da frequência, na verdade eu estou fazendo uma convolução, né? Era um produto no domínio do tempo, é uma convolução na frequência.
Então, o que aconteceu? Eu continuo tendo o meu sinal original, o meu sinal amostrado, né, ele continua tendo o sinal original, mas em torno da frequência de amostragem surgiram múltiplos do meu sinal original. Certo? Então, se mais tarde eu quiser recompor ou obter novamente o sinal amostrado, o sinal contínuo, eu preciso dar um jeito de filtrar esses sinais de alta frequência. Certo, pessoal? Então, o meu processo de amostragem, ele além de obter o sinal contínuo, ele também obtém múltiplos do sinal contínuo em torno de múltiplos da frequência de amostragem. Certo? Esse é um conceito bem importante para nós. Tá? Esquece toda aquela matemática que eu fiz ali para obter isso, certo? Concentre-se mais no gráfico. É isso que acontece quando eu amostro um sinal contínuo. Eu sei que é complicado, mas eu queria que vocês focassem na parte gráfica, certo? Eu mostrei um sinal contínuo, o meu sinal discreto, ele tem o sinal contínuo e mais todos os múltiplos. Professor, nesse caso ele certo, usa pessoal? algum filtro? Podemos seguir em frente? Nesse caso ele usa algum filtro, professor? Filtro passa-faixa, no caso? Nenhum comentário, eu vou seguir em frente, então. Mas o áudio e o vídeo está correto, né? Continua aí. Alguém pode dar um retorno aí, por favor? Pessoal, tá todo mundo aí ainda? Meu vídeo travou, meu áudio travou, não? Professor, consegue me escutar? Genivaldo, eu não consegui te ouvir, tá? Eu vi que você foi ativado ali em cima, mas eu não sei se é o meu microfone ou se é o teu... Não sei se é o meu fone ou o teu microfone. Não estou conseguindo te ouvir. A gente está te ouvindo, professor. Eu acho que é o meu fone. Também não consegui ver o Johan. Vou trocar de fone, tá? Alguém podia falar aí de novo? Ver se eu consigo ouvir. Olá, professor. Agora eu ouvi, então acho que meu fone talvez tenha acabado a bateria dele e não percebi. Eu Beleza, já tinha então. feito algumas perguntas antes. Ah, é? Eu não peguei as perguntas, tá? Se quiser fazer agora. Não, então, a pergunta que eu fiz agora foi o seguinte: se o senhor usa algum filtro passa-faixa para tá achando essa frequência ômega? Certo. Nós vamos ver isso mais para frente, certo? Em geral, meu próximo passo é deduzir o teorema de amostragem, tá? Então a gente vai chegar lá ainda, tá? Então eu vou pedir para você aguardar mais um pouquinho e vou avançar um pouquinho mais na matéria, tá? Tranquilo. Uhum. Bom, vamos ver o que acontece agora quando eu mexer na relação entre a frequência do sinal e a frequência de amostragem. Vocês notem que nesse caso aqui, a frequência do sinal ela é muito menor do que a frequência de amostragem. Agora, então, quando eu amostro esse sinal, aparecem as réplicas, né, em torno dos múltiplos da frequência de amostragem. Bom, quando eu aumento a relação entre a frequência de sinal para a frequência de amostragem, nota que eu aumentei aqui, mas a frequência de amostragem continua a mesma. As minhas réplicas, elas também aumentam a diferença dela em torno do múltiplo da frequência, certo? De amostragem. Se eu utilizar aí tentar ler um sinal cuja a sua frequência seja maior do que a metade da frequência de amostragem, então note que a frequência do meu sinal ele ultrapassou essa faixa aqui, o que acontece é que o meu harmônico ele também cruza para o outro lado.
Então, se eu for ler um sinal cuja sua frequência é maior do que metade da frequência de amostragem, vai acontecer esse efeito aqui, certo? Que o harmônico de amostragem vai ficar menor do que a frequência do meu sinal. Bom, para fazer o processo inverso, eu preciso filtrar, certo? Então, se eu conseguir usar um filtro ideal, e note que filtro ideal é uma janela retangular, certo? Então, isso aqui é um filtro ideal. Se eu tiver um filtro ideal, no primeiro caso, eu consigo recuperar o meu sinal original. No segundo, eu também consigo. Mas no terceiro, quando eu for tentar recuperar o sinal, na verdade eu estou recuperando o ruído e não mais o sinal. Certo? Então, daqui que sai o teorema de amostragem, certo? Para que eu possa recuperar um sinal sem perder informação, a sua frequência, a frequência desse sinal, não, ou a banda, né, não pode ser maior do que metade da frequência de amostragem. Ou a frequência de amostragem tem que ser pelo menos o dobro da frequência do sinal. Certo? Se não, quando eu tentar filtrar, mesmo utilizando um filtro ideal, que não é implementável, né? Eu vou, mesmo utilizando um filtro ideal, se eu não respeitar esse valor, pegar uma frequência de amostragem que não é o dobro da frequência do sinal, quando eu tentar recuperar o sinal, eu vou, na verdade, recuperar o ruído de amostragem e não o sinal. Bom, vamos deixar o negócio um pouquinho mais complexo. Em vez de pegar um seno puro, eu vou pegar um sinal que é limitado em banda, certo? Eu utilizei um formato triangular só porque é fácil desenhar, certo? Mas o importante, essa função aqui, esse bold, né, pode ter qualquer formato que eu queira. O importante é que ele seja limitado em banda. O que é um sinal limitado em banda? É um sinal que, a partir dessa frequência, é zero. Para baixo, ele é diferente de zero. Então, isso é um sinal limitado em banda, certo? Bom, quando eu pego um sinal desse que é limitado em banda e amostro ele, aparece o mesmo efeito do seno, certo? Eu obtenho o meu sinal original e em torno de múltiplos da frequência de amostragem aparecem cópias desse sinal. Então isso aqui não é mais um seno puro, mas é um sinal que é limitado em banda. Bom, vamos ver o que acontece quando eu mexo na banda desse sinal, certo? Então, se a banda desse sinal é menor que ω/s/2, não tem problema. Se a banda desse sinal estiver aí no limite de ω/s/2, ainda assim eu também não vou ter problema. Agora, se eu tiver um sinal cuja sua banda seja maior que ω/s/2, quando eu amostrar esse sinal, o que acontece? Eu estou sobrepondo os sinais, automaticamente que eu estou tendo uma soma. Quando eu tentar recuperar o meu sinal original, de novo, nos dois primeiros casos eu consigo filtrar e obter o meu sinal original. No último caso, já estragou tudo, certo? Eu filtrei e eu obtive aqui um sinal distorcido, certo? Não é mais o sinal original. Então, daqui que vem formalmente o teorema de amostragem ou teorema de Nyquist, né? Ele me diz o seguinte: se eu tenho um sinal que é limitado em banda, ou seja, para frequências acima da frequência de banda, a função de transferência ela tem um valor nulo, então isso é um sinal limitado de banda. O teorema de amostragem me diz o seguinte, que se eu escolher uma frequência de amostragem que seja o dobro da banda do meu sinal, eu consigo reconstruir o sinal. Ou a frequência de Nyquist é a metade da frequência de amostragem, certo? Ou seja, a frequência de banda teria que ser maior, ou melhor, menor que a frequência de Nyquist. Bom, um teorema de Nyquist, então, nos diz aí que a gente pode utilizar uma frequência que é o dobro, né? Mas quando eu apliquei o seno lá com uma frequência de 2 Hz, eu perdi totalmente a informação, né?
Com 4 até eu vi alguma coisa, mas não dá para saber se era um seno, se era um triângulo, né? O que tem de errado com o teorema de Nyquist, né? Por que a gente não consegue, aparentemente não consegue recuperar o sinal? Acontece que o teorema de Nyquist ele foi deduzido supondo a implementação de filtros ideais. E filtro ideal é um sistema preditivo. Para eu poder implementar um filtro ideal no domínio do tempo, eu preciso conhecer o futuro. Obviamente, em sistemas em tempo real, você não conhece o futuro, então não é possível implementar filtros ideais em tempo real. Certo? Por isso, para a aplicação de controle, nós precisamos, então, escolher frequências que sejam bem maiores que a frequência de Nyquist, certo? A frequência de Nyquist não é suficiente. Apesar do teorema de amostragem nos garantir isso. Mas, de novo, o teorema de amostragem ele foi deduzido supondo que é possível implementar um filtro ideal. Como em tempo real a gente não consegue fazer isso, não é possível utilizar a frequência de Nyquist. Tá joia, pessoal? Então, que frequência nós vamos utilizar aí, né? Bom, nós vamos utilizar uma frequência entre 10 e 20 vezes a frequência de banda. Certo? Frequências muito altas, nós vamos estar aí superdimensionando o controlador. Lembrem que conforme eu aumento a frequência, o período de amostragem diminui. Se eu escolher uma frequência de amostragem muito grande, eu tenho uma série de cálculos que tem que ser feita num período pequeno. Quanto mais eu vou diminuindo esse período, aumentando a frequência, os meus cálculos continuam os mesmos, mas o tempo que tenho disponível vai diminuindo. Então, para resolver esse problema, se eu aumentar demais a frequência de amostragem, eu vou ter que superdimensionar o meu controlador. Daqui a pouco eu estou precisando de um controlador muito potente, vou aumentar o custo, né? Se eu escolho uma frequência de amostragem muito baixa, nós vimos que podemos ter interação com o ruído de amostragem. Tipicamente, o que eu aconselho vocês é uma frequência aí de 10 a 20 vezes a frequência de banda. Certo? Na prática, aí, os trabalhos que eu tenho visto dos alunos em controle digital, está mais para 20 vezes do que para 10, certo? 20 vezes costuma ter uma relação melhor aí. Bom, essa parte aqui é mais sistemas digitais, né? Eu vou pular um pouquinho. A única coisa que eu queria passar para vocês aqui é que sistemas digitais, além de ser discreto no tempo, eles também são discretos na amplitudes, certo? Então, em geral, aí, as nossas variáveis em controladores são de 8, 16, 32 bits, né? Conversores digitais, é difícil ter conversor digital com mais de 16 bits. Para exemplificar qual que é o problema dessa resolução, eu vou pegar um caso bem crítico, né? Um conversor digital de 4 bits, lendo um sinal que vai de 0 a 15 volts. Bom, com 4 bits, eu consigo representar 16 níveis, que vai de 0 a 15. Ou seja, um conversor de 4 bits lendo um sinal que pode chegar a 15 volts, ele vai ter uma resolução de 1 volt por bit. Graficamente, eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho o meu dado digital, que vai de 0 a 15. Aqui eu tenho a amplitude do meu sinal analógico, que também vai de 0 a 15. Para cada passo aqui que o meu conversor dá, eu tenho 1 volt. Se eu quiser ler um sinal que é 7 volts, eu vou ter exatamente o valor 7. Agora, se eu quiser ler um sinal que é 7,5, o meu sinal digitalizado ou vai ser 7 ou vai ser 8. Certo? Então, sinais aí digitais, eles além de terem essa resolução no tempo, né, no período de amostra, eles também têm resolução na amplitude. Esse problema hoje em dia é muito pequeno, porque nós temos aí linguagem de programação, né, que trabalha com números com ponto flutuante, então essa questão da resolução para as variáveis quase não existe mais. Mas os conversores digital analógico e analógico digital, eles continuam tendo esse problema de resolução, certo?
Conversores de 8 bits são muito comuns aí em controle. Eu acho que o Arduino, boa parte dos conversores são de 8 bits. Só um Arduino um pouco mais potente que vai ter um conversor aí de 12 ou 16. Então, em controle, eu diria que é mais comum ter conversores de 12 bits. Certo? 16 bits é bem comum. 24 bits, então, é só para sistemas de som, né? Processamento de dados aí mesmo, né? Controle, dificilmente você vai ter um conversor digital analógico maior do que 16 bits. Isso é mais uma curiosidade, tá? Que nós estamos passando aí. Vamos aí avançando. Bom, nós vimos então o conversor analógico digital. Vamos ver agora o conversor digital analógico. Deixa eu ver que horas são aqui. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ver agora o conversor digital analógico, aí depois disso a gente dá um tempinho, certo? Nós vamos tocar aí para ver essa segunda parte. Então aqui nós temos o conversor digital analógico que nós vamos estudar agora. Bom, existem basicamente dois tipos aí de conversores, certo? Eu vou chamar um de modulação por amplitude e o outro que é mais conhecido como PWM. Então, modulação de amplitude é o chamado Zero Ordem Hold e a modulação por largura de pulso, do inglês, né, vem essa sigla PWM. O PWM é mais comum, certo? Principalmente para aplicações de potência. Acredito que o Arduino que vocês devem estar utilizando aí no trabalho, ele deve ter um conversor PWM. Bom, representação gráfica, né? O que faz aí um conversor digital analógico, certo? Então, um conversor digital analógico, ele tem então o sinal que foi discretizado, né? Então lembra que nós discretizamos o sinal multiplicando por um trem de pulsos. Nós vamos, para obter o sinal contínuo, ele é multiplicado, ou na verdade é feito a convolução no tempo com o Zero Ordem Hold. O que é a convolução no tempo? Né? Então eu tenho o meu sinal discreto, que está definido só em alguns momentos. Nós vamos fazer a convolução no domínio do tempo. Bom, graficamente, o que é feito é o seguinte. Então aqui eu tenho o meu sinal amostrado, né? Quando eu faço a convolução desse sinal com o Zero Ordem Hold, que é um sinal quadrado, entre 0 e TS, o resultado é simplesmente que eu pego o meu sinal discreto e estendo o seu valor, mantenho ele contínuo, até eu ter uma nova amostra. Chegou uma nova amostra, novamente eu estendo esse valor. Chegou uma nova amostra, estendo esse valor. Então, o meu sinal, que não era definido entre as amostras, ele passa a ser definido. Então, apesar de ser uma série de degraus, isso é um sinal contínuo, obtido a partir desse sinal discreto, aplicando o Zero Ordem Hold, certo? Então, de novo, eu quero que a gente se concentre mais na parte gráfica, porque nós não temos muito tempo de estudar a fundo ali a parte matemática, tá? Então, eu tinha aqui um sinal que era um trem de pulsos. Quando eu tentei reconstituir esse sinal, eu obtive aqui uma série de degraus, né? Possivelmente, o sinal analógico que deu origem a esse sinal discreto deveria ser um sinal que ia unindo esses pontos aqui, né? Então, obviamente, esse sinal contínuo, isso é um caso meio extremo, né? Eu peguei e usei uma frequência de amostragem bem baixa para poder visualizar bem, né? Mas com certeza o sinal contínuo estava bem diferente desse sinal que eu reconstituí, certo? Então, sempre que eu fizer esse processo de amostrar um sinal, discretizá-lo e depois tentar recuperá-lo, sempre vai ter uma perda de informação, certo? Então, vocês vejam que aquele sinal que eu reconstituí, possivelmente ele é diferente do sinal original. Nós vamos ver que isso acontece porque o nosso filtro que reconstitui o sinal, que é o Zero Ordem Hold, ele não é um filtro ideal, então ele não consegue eliminar totalmente os harmônicos de amostragem.
Vamos avançando um pouquinho mais, nós vamos tentar ver isso agora no domínio da frequência. Bom, no domínio da frequência, então eu vou aplicar aqui a transformada de Fourier no zero ordem Rhodes, vou aplicar a transformada de Fourier no meu sinal amostrado e vou aplicar o sinal de Fourier a transformada de Fourier no sinal reconstituído, certo? Quando eu aplico a transformada de Fourier em uma convolução no tempo, no domínio da frequência isso é um produto. Então, graficamente, isso vai ser mais fácil de entender, certo? A função do zero ordem Rhodes, ela é uma função, o seu módulo é uma função seno de x sobre x. Vamos ver o que é isso aqui graficamente, certo? Então, aqui eu tenho um sinal que é limitado em banda. Quando eu discretizei esse sinal, eu criei réplicas dele, certo? Então, eu tenho aqui meu sinal original e tenho as suas réplicas, certo? A função de transferência do zero ordem Rhodes, que é seno de x sobre x, é um seno que vai diminuindo a sua amplitude conforme a frequência aumenta, certo? Então, isso aqui é a função de transferência, na verdade, é a transformada de Fourier do meu sinal amostrado. Aqui eu tenho o meu sinal original e aqui eu tenho as suas réplicas nos múltiplos da frequência de amostragem. E eu gostaria de vir aqui e aplicar um filtro quadrado, que é um filtro ideal, certo? Mas eu não consigo fazer isso. O zero ordem Rhodes, que está reconstituindo o meu sinal, ele é um filtro. E ele é um filtro que tem essa frequência aqui, certo? A hora que eu fizer, então, o produto desses dois sinais, então, de novo, a convolução no tempo dá produto no domínio da frequência, quando eu fizer isso aqui, o que eu vou obter é, primeiro, aqui esse sinal, ele não é uma reta, certo? Ele vai diminuindo a amplitude. Então, quando eu fizer o produto, esse triângulo, ele vai ficar arredondado, certo? Por quê? Por causa dessa variação aqui na amplitude. Aqui em torno da frequência de amostragem, o meu sinal não é totalmente zero, certo? Então, eu não elimino totalmente esses harmônicos. Então, o meu sinal, eu não consigo reconstituir totalmente o sinal original, porque o zero ordem Rhodes, que é o filtro que vai reconstituir o sinal, ele não é um filtro ideal, ele tem uma série de distorções, então o que eu obtenho de volta é um sinal distorcido somado aí com harmônicos. Certo? Se essa frequência de banda for bem menor que metade da frequência de amostragem, quando eu fizer essa filtragem, eu praticamente não vou ter distorção no seno e vou poder conseguir filtrar bem aqui os meus harmônicos de amostragem, certo? Mas eu nunca os elimino totalmente. Beleza, pessoal? Então, o filtro que reconstitui o sinal é o zero ordem Rhodes. E o zero ordem Rhodes está longe de ser um filtro ideal, certo? Por isso que somente utilizar como frequência de amostragem o dobro da frequência de banda não dá um bom resultado em sistemas em tempo real, certo? Então, é esse o filtro que a gente utiliza para reconstituir o sinal. Tranquilo, pessoal? Aquela pergunta lá sobre o filtro, ficou claro agora? Esse, na verdade, é o filtro que é utilizado, certo? Existem outros tipos de retentores, certo? O zero ordem Rhodes é um tipo. Existe também o first ordem Rhodes, existem outros tipos, mas na prática o que é utilizado realmente é o zero ordem Rhodes. Joia, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês é, primeiro, quando a gente adquire um sinal analógico e transforma ele no sinal digital, nós criamos harmônicos ou múltiplos desse sinal original em torno dos múltiplos da frequência de amostragem. Quando eu tento recuperar o sinal original, utilizando o zero ordem Rhodes, eu distorço um pouco o meu sinal e também não consigo eliminar totalmente esses ruídos que eu criei no processo de amostragem, certo?
Essa alta frequência que foi somada ali são os degraus que aparecem no sinal reconstituído. Toda vez que eu tenho um degrau, ele é uma reta, né, que sobe numa derivada muito alta, isso é uma frequência elevada. Certo? Isso gera frequências altas no meu sinal, se eu tentar obter a transformada de Fourier dele. Pessoal, tudo continua ok com áudio e vídeo? Eu acho que eu tenho mais Sim, um... professor. Oi? Sim, Tá joia. continua. Beleza, então. Também estou ouvindo. Vamos avançar mais um pouquinho antes de fazer um intervalo? Bom, então o diagrama de Bode aí do zero Ordenhold, a gente viu então que ele é a função seno de x sobre x. O seu módulo, né, fica sempre positivo, obviamente, só que além de ter essa distorção na amplitude, o diagrama de Bode do zero Ordenhold, a sua fase também tem um atraso, certo? Então, além de estar distorcendo a amplitude, ele também provoca um atraso no meu sinal. Bom, então, para reconstituir então meu sinal analógico, uma outra estratégia muito utilizada é a chamada modulação por largura de pulso, do inglês PWM. A modulação por amplitude é o que nós vimos. Nós pegamos o sinal discreto e estendemos ele até a próxima informação. Chegou uma nova informação, eu mudo de nível, estendo de novo o sinal, nova informação continua, aqui chegou uma nova informação, eu vou para o valor dela, então sempre vou dando esses steps de pulso em pulso. Certo? Bom, a ideia da modulação por largura de pulso é aplicar um pulso de tal forma que a área desse pulso é equivalente à área do sinal contínuo. Certo? Então, em vez de ter uma amplitude que está variando, o meu sinal vai sempre ficar entre 0 e 1, mas eu vou mexendo na largura dessa área, certo? Se eu preciso colocar mais sinal, eu aumento a largura. A ideia é colocar um pulso que tenha a mesma energia do sinal contínuo equivalente. Certo? Então, agora, a minha saída vai ser esse trem de pulsos aqui. É meio estranho dizer que isso é um sinal contínuo, né? Porque é um sinal que parece digital, né? Mas esse sinal PWM é um sinal contínuo, que tem a mesma energia, né? O mesmo valor médio que o sinal modulado por largura de amplitude equivalente, certo? Então, esse sinal aqui tem a mesma energia ou o mesmo valor médio. Então, quando eu quero então aplicar um PWM, tem diversas técnicas de PWM, né? Ela pode ser centrada no período de amostragem, ela pode ser no início, ela pode ser no final. A mais comum é fazer o PWM centrado, certo? Mas o importante é que a relação entre o T-on, que é o tempo de condução, e o período de amostragem, que é o TS, é chamado de duty cycle. Então, esse duty cycle, se eu normalizar a saída, né, ou seja, a saída do meu zero Ordenhold de 0 a 1, meu PWM também de 0 a 1, esse duty cycle ele tem que ter o mesmo nível do sinal contínuo. Então, se eu quero representar um número que tem 0,25 de amplitude, eu preciso aplicar um duty cycle de 25%. Se eu quero aumentar esse valor para 0,75, eu tenho que aumentar o duty cycle para 0,75. Certo? Então, é assim que a gente cria aí um PWM, certo? Bom, qual que é a diferença do diagrama de Bode do zero Ordenhold em comparação com o PWM? Se o duty cycle é igual a 1, ambos têm exatamente o mesmo diagrama de Bode. Conforme eu vou variando, aí como aparece a diferença do PWM, certo? Conforme eu vou variando de cycle, o diagrama de Bode do PWM vai variando também, certo? Essa frequência aqui, ela vai indo mais para frente.
É por isso que a gente vê mais ruído, né? Sinal variando mais no PWM, certo? Mas o sinal vai ter a mesma energia. Bom, comparação aí entre modulação por amplitude, né, e PWM. Sistemas que precisam aí de uma grande precisão, né, como exemplo, eu vou dar aí processamento de sinais, som, usam modulação por amplitude. Né? Se eu quisesse usar PWM no sinal de som, eu não ia conseguir ouvir nada. Né? Sistemas de potência geralmente usam PWM, principalmente em cargas indutivas. Vocês estão usando o PWM numa carga no RC, certo? Mas vocês não estão chaveando direto em cima do capacitor, vocês estão chaveando em cima do RC. Mas é muito comum isso aqui em cima de cargas indutivas. Fontes de tensão, por exemplo, conversor AC/DC, DC/DC, né? Qualquer fonte aí de computador, de notebook, né? Vai ter um controlador que vai utilizar um PWM ali. Inversores de frequência para o acionamento de motores, né? Eu gosto bastante disso aqui, que é a minha área. Também utilizam PWM. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Querem fazer um pequeno intervalo? Pode ser, professor. Beleza, então vamos fazer um intervalo aí de uns 10 minutos? Tudo bem. Beleza, então. Então agora são 8h21, né? Então às 8h30 aí a gente retorna, então. Tá ok. Ok. Tá jóia, então. Já voltamos aí.